Olá pessoal, professor Joilson, no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. A nossa aula de hoje é sobre cidadania na Roma Antiga. Lembrando que sempre que formos estudar a história de Roma Antiga, ela está dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. O nosso debate sobre cidadania vai percorrer principalmente no período republicano, que vai de 509 a 27 a.C. Vejam, o conceito de cidadania romana era mais amplo e flexível do que o ateniense. Tornava-se romanos, por exemplo, os escravos aforreados, chamados de libertos, ainda que os plenos direitos políticos só fossem adquiridos pelos filhos de libertos, já nascidos livres. Lembrando que também em Roma tinha 2 formas de você se tornar escravo, ou por dívida ou por conquista. O que era escravo de conquista? Quando você guerreava com outro povo e perdia essa guerra, os vencidos se tornavam escravos dos vencedores. Se para os gregos havia primeiro a cidade, que eles chamavam de polis, e só depois o cidadão, para os romanos era o conjunto de cidadãos que formavam a coletividade. Ou seja, há uma diferença entre a cidadania ateniense e a cidadania romana. Para os romanos, primeiro vinha o cidadão, antes mesmo que a cidade. Cidadania romana. Podemos dividir a sociedade romana em 2 grandes grupos, os patrícios e os plebeus. Esses 2 grupos tornaram-se a base da sociedade romana. Os patrícios eram os nobres, os proprietários de terras e os únicos a possuir direitos políticos. Os plebeus formavam a maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos ou mercadores. Não tinham o direito político, não tinham o direito político de participar do governo da cidade e podiam ser escravizados por dívida. Os clientes eram uma espécie de servidores e protegidos dos patrícios. Eles chamavam os patrícios de chefe, e quanto mais clientes um patrono possuísse, maior seria o seu prestígio na sociedade e na política romana. E os escravos, prisioneiros de guerras, pessoas que não conseguiam saldar suas dívidas ou condenados pela justiça. E aqui, mais uma diferença entre cidadania grega e cidadania romana. As mulheres na sociedade da Roma Antiga. Assim como na Grécia, as mulheres romanas não podiam tomar parte dos cargos no governo. Porém, as mulheres romanas de elite, ou seja, que faziam parte dos patrícios, participavam ativamente da vida social, alcançando um destaque pouco comum em sociedades mediterrâneas daquela época. As mulheres romanas podiam assistir aos espetáculos, às representações e aos jogos, e nunca viviam isoladas, como ocorriam na Grécia. Participavam de banquetes e eram representados em destaques de pinturas e esculturas, como podemos ver na imagem, uma escultura que representava a mulher grega da Roma Antiga. A plebe luta por igualdade de direitos. Durante, principalmente, a República de Roma, vai haver, é comum, debates e conflitos sobre querendo direito político, a plebe, e os patrícios sem querer ceder. Então vejam, em grande parte a história de Roma pode ser vista como uma luta dos direitos sociais e pela cidadania, entre aqueles que tinham direitos civis e os demais grupos. É entre os plebeus e os patrícios que vai ocorrer os embates por direitos sociais. Os plebeus urbanos queriam ocupar cargos, votar no Senado e até mesmo casar-se com patrícios, o que era vetado, proibido. Paralelamente, a plebe rural tinha as terras confiscadas pelo endividamento e lutavam pelo fim da escravidão por dívida. Revoltas da plebe. A primeira e mais importante revolta que aconteceu na Roma Antiga,
Os plebeus, foi com os plebeus. A primeira dessas revoltas aconteceu em 494 a.C. Foi dado em um contexto no qual os plebeus aproveitavam de uma ameaça de invasão estrangeira à cidade de Roma, esvaziaram as tropas militares da cidade, os plebeus se refugiaram no Monte Sagrado, exigindo a criação de um cargo político exclusivamente controlado por eles, os plebeus. Em resposta, o Senado romano constituiu a magistratura dos tribunas da plebe, que poderia votar qualquer lei que poderia vetar qualquer lei que ferisse o interesse dos plebeus. Essa foi a formação da tribuna da plebe, foi uma grande conquista para os plebeus na Roma antiga. Conquista dos plebeus. A tribuna da plebe, que acabamos de ver, em 494 a.C., o plebeu ganha o direito de eleger uma tribuna da plebe para defender seus interesses e podia anular leis contrárias a esse grupo. Lei das 12 Tábuas. Em 450 a.C., primeiras leis escritas da história de Roma, na verdade, eram escritas em placas de bronze. Com leis escritas, ficava mais difícil para os patrícios interpretá-las conforme seus interesses. A lei Canuleia, de 445 a.C., permitia o casamento entre patrícios e plebeus, que até então era proibido. E por volta de 367 a.C., as leis Licínias Sextias promoveu o fim da escravidão por dívida e ainda garantiu a participação dos plebeus nas demais magistraturas e cargos públicos romanos. Na última grande revolta plebeia, de 287, os plebeus garantiam a validade jurídica das leis formuladas pelos tribunos da plebe. Ou seja, o tribuno da plebe, além de anular leis contrárias ao seu grupo, também agora podia formular leis do seu interesse. Damos destaque também para o direito romano. O direito romano é um marco na história do direito, inclusive influenciando o direito do nosso país. Vejam, o direito regulava todos os aspectos dos cidadãos e dividiu-se em o direito privado e o direito público. O direito privado era leis relacionadas com o aspecto da vida privada, como casamentos, divórcios, contratos, testamentos e etc. E o direito público, leis relacionadas com a organização e funcionamento do Estado. O direito romano começou verdadeiramente a se organizar nos séculos I e II da nossa era, reunindo todas as leis e todos os textos que existiam em Roma em matéria de julgamento, procurando fazer um levantamento das regras gerais. Estas tentativas de Roma para estabelecer uma ciência jurídica foram muito importantes, pois nenhum outro povo da antiguidade fez com relação a isso nada comparável aos romanos. Para os romanos, o direito era tão importante que ninguém estava fora dele. As crianças aprendiam desde cedo que o direito conduz os que querem e arrastam os que não querem. Por muitos séculos, as crianças deviam copiar e decorar a lei das 12 tábuas, tarefa difícil, mas que demonstrava o valor atribuído pelos romanos ao conhecimento da lei. E vamos ao desafio da aula. Entre os direitos de cidadania conquistadas pelos plebeus, qual você considerou mais importante? Após a aula, vá lá no portal e faça o registro da sua aula e responda a esse desafio. Obrigado e até a próxima.